Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Vamos começar agora mais uma live. Olá, Edson, com a maravilhosa Ellen Dalla. E a gente vai falar de um assunto que eu amo. A gente fala bastante aqui. A Ellen já entrou. Hoje a gente tem bastante coisa aí para conversar. Lívia, que lindas. Então hoje a gente vai falar de autoconhecimento na prática, né? Quais são as ferramentas, como é que a gente fala tanto disso, né? Você tem que se conhecer, você tem que se gostar, mas como? Por onde eu começo? O que eu faço? Então a gente vai falar bastante disso hoje e também a relação desse processo de quanto mais eu me conheço, mais eu melhoro nas minhas relações. E aí a gente vai falar sobre sexualidade, relacionamento amoroso, né? Relação com a nossa infância, tem muita coisa legal. Ellen, pode mandar para mim a solicitação, por favor. Deixa eu te... Você consegue mandar aí? Por aqui ou não? Pronto. Pronto! Oi! Linda! Olá! Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que te agradeço. Super Eu falei, gostoso. eu falei um pouquinho lá no post que, assim, a minha experiência com você foi pequena, eu ouvia muito de você, tanto o Fred quanto da Lívia. A Ellen é Aham. demais, ela simplificou muito o meu processo. Eu falei, eu quero conhecer. Aí um dia tive a oportunidade de assistir e realmente fiquei encantada. Li um pouco sobre a sua história também. Me corrija se eu estiver errada, mas eu vi que você passou 2 anos meio sabáticos, assim, se Sim, conhecendo, viajando. sim, Falei, sim. cara, que lindo. É, é, Conversa, fala um é. pouquinho pra gente sobre a sua história. Antes da gente entrar no assunto, deixa a gente te conhecer um pouquinho mais, por favor. Tá. Então, Lígia, primeiro eu quero te falar que é muito legal a gente ter esse espaço nas nuvens, literalmente nas nuvens, né? À Uhum. disposição da gente, aberto, para que a gente possa compartilhar experiências, conhecimento. Isso é muito mágico. E eu fico assim, encantada como que a gente ainda não usa toda a potência que a gente tem nas mãos de comunicação. Então, para todo mundo que está aqui assistindo, é uma honra para mim estar aqui falando com vocês, conversando, trocando experiência, né? Me coloco à disposição, quem quiser perguntar, quem quiser saber mais sobre algum tema que a gente falar, pode ir perguntando aí. Então, eu me casei muito jovem, né? E tive 3 filhos, 3 homens, perdi um durante a gestação. E aquela vida que a gente vai meio que vivenciando as experiências coletivas. Então, todo mundo casa, tem filho, ou não, mas assim, tem uma média daquilo que a vida conduz a gente naturalmente, né? Uhum. E chegou um determinado momento, eu passei por algumas experiências muito traumáticas que me levaram a fazer essa opção de, então, me afastar para me enxergar, né? Tomar uma distância, é assim, Vitória é uma ilha, eu moro em Vitória, né? Sou do Espírito Santo, Vitória é uma ilha, e como diz, como reza a lenda, só vê a ilha quem sai da ilha, né? Quando você está dentro da ilha, você não tem ideia de que é uma ilha. Você vê mar e vê terra. Mas só quando você sai, que você toma uma certa distância, que você então começa a enxergar a geografia daquele lugar. E Uhum. muitas vezes a gente usa essa metáfora para entender esse processo nosso também. Às vezes é preciso você tomar uma certa distância da sua rotina, da sua vida diária, daquilo que você já tem como comum, para você enxergar que geografia é essa que eu estou vivendo, que Uhum. desenho é esse, que mapa é esse, que de repente eu me encontro aqui num ponto que eu não sei aonde que eu estou indo, de onde que eu estou vindo, né? E foi isso. Então eu fiquei acho que uns quase 3, eu fiquei uns 2 anos e meio. E aí, nesse ponto, eu virei uma chave, sabe? Eu entendi que
muitas coisas que eu tinha vivido até ali não eram totalmente de acordo com aquilo que eu trazia dentro de mim como missão de vida, como a gente fala missão, parece uma coisa meio transcendental, assim, né? Não, como propósito mesmo, né? Como sentido da vida. E eu vi que era um pouco diferente, que o sentido da minha existência, que a paixão, o que me move realmente, não estava exatamente ali. Então eu comecei a desenvolver outras coisas. E foi assim que nasceu essa abordagem terapêutica que eu ensino, foi assim que começaram outros processos, muito Uhum. diferentes daquele, né? Mas realmente para a gente chegar nesse lugar que você é capaz de observar, né? É um processo dolorido, é um processo sofrido e Uhum. opções difíceis também, né? Insegurança. A insegurança é sempre difícil. Então foi mais ou menos isso. Incrível. E a gente já começou, né? Hoje eu falei muito que a gente vai entrar nessa coisa da ferramenta, né, Ellen? Porque a gente ouve hoje muito isso. Você tem que se conhecer, ai, vai praticar o autoconhecimento, tudo é autoconhecimento, tudo termina e começa em autoconhecimento. Mas a pergunta é, tá bom, mas e aí? Existe ferramentas, existem caminhos que facilitam esse olhar para dentro? Porque uma pessoa, quando às vezes não tem essa oportunidade de se desvencilhar para sair da ilha, para se olhar com calma, como é que ela pode fazer? Mantendo uma rotina Sim, dela, muita gente, né, em sim. casa, com trabalho. Queria muito que a Muito gente pudesse bom. trazer isso, porque eu acho que isso falta um pouco. A gente fica muito na Aham. filosofia, Sim, fala da sim. importância, mas o como? Como é que a gente pode trazer isso Uhum. para a vida real, para a nossa rotina? Sim, Quais dicas aí você traz para gente? vamos falar um pouquinho disso da prática, né? Vamos falar autoconhecimento, né? Uhum. Existe até uma coisa meio assim, um senso comum que um olhar um pouco distante, principalmente da psicologia, tá? Como se fosse uma coisa secundária, como se o autoconhecimento fosse algo meio pejorativo até. A psicologia tem um pouquinho desse olhar, que aquilo que é autoconhecimento é um pouco menos, é um pouco menor, né? E, e a gente vê que, na minha visão, absolutamente tudo é autoconhecimento. É impossível conhecer algo, um copo d'água, que não seja sobre mim, porque afinal de contas, tudo é uma projeção de mim. Então, o autoconhecimento, ele é aquilo que eu posso perceber pelos meus processos cognitivos, mentais, sobre mim, sobre aquilo que eu sou. Aí a gente entra numa outra questão, né? Que a gente se pergunta: e o que eu sou? O homem, o ser humano, é importante a gente entender isso, que o ser humano ele é autocentrado. Isso significa que nós somos a nossa própria referência, o nosso ego, o nosso eu, o nosso senso de eu. Ele é um centramento que começa a ser estruturado lá pelo 1 ano e meio. Porque antes de 1 ano e meio, o bebê ele não se vê como eu. Se você coloca um bebezinho, por exemplo, quem tem criança pequena aí pode fazer esse teste. Pega o bebezinho de 1 ano e 2 meses e coloca um espelho na frente dele. Se ele já fala alguma coisa, ele fala, ô neném, ô neném. 1 ano e 3 meses e 4. Então, ele ainda não estruturou, ele não começou a entender que ele é separado do outro. Ele ainda se vê um com o outro. E isso começa a acontecer nessa idade, aí nesse processo ele passa um tempo falando, olha o neném. Daqui a pouco, se o nome dele é Pedro, ele fala, olha lá o Pedro. Ele já está estruturando essa ideia. Ele já reconhece que existe um Pedro, mas ele ainda não associou que é ele. E daqui a pouco ele fala, eu. Então, aí nasceu o ego, nasceu a mente. Aí nasceu o eu, esse que a gente pensa que é. Essa Ellen que eu penso que sou. Por que eu falo eu penso que sou? Porque esse ego é uma estrutura psicológica, é uma identidade base, é uma personalidade
que existe para administrar as nossas relações com a gente mesmo, com o outro, com o mundo e com a vida. Então, esse ego, essa identidade, essa personagem base, ela tem uma estrutura que serve para que a gente se relacione para fora. Mas a gente tá tudo certo com ela. Quem não desenvolve isso não tem condições de se relacionar, não tem condições de ter uma vida, de ter autonomia, né? Então precisa ser uma pessoa cuidada, porque não vai ter nenhum senso, nem de tempo, nem de passado, presente e futuro, porque isso é uma função da mente. Igual, por exemplo, um neném, se você coloca de castigo, ele não vai saber quanto tempo ele ficou. Porque ele não tem esse senso de passado, presente e futuro estruturado. Nessa idade, Lígia, que a gente está estruturando o nosso eu, que é o nosso ego, a nossa mente, acontece também o desenvolvimento da nossa rede neural de modo padrão, que eu conversei ontem sobre isso, numa live com uma psiquiatra, a Thaís Pasti, aqui de Vitória. E essa rede neural, ela é responsável exatamente por ela fica mais ou menos no meio aqui, né, do nosso cérebro, e ela, então, ela é chamada também da rede do eu. Por quê? Fizeram pesquisas mostrando que quanto mais a gente fica à toa, uma pessoa, por exemplo, naquele exame de ressonância que fica dentro daquela máquina, ali podia-se perceber que algumas áreas eram mais ativadas do que outras. Então, quando essa rede do eu, ela está muito potencializada, significa que você está com pensamento, eu esqueci de fazer isso, eu esqueci de fazer aquilo, eu isso, eu aquilo outro, não fui no mercado, eu fiz tudo errado. Então, você se distancia do seu silêncio interno. Quando essa rede está despotencializada, você silencia. E o que fazer, então, para a gente diminuir essa potência desse gerente, sabe? É como se fosse o ego, como se fosse um gerente que está te pressionando com uma meta. Então, essa gerência precisa ceder. Como é que essa gerência cede? Quando eu foco a minha atenção. O que significa isso? Quando eu me coloco no estado de presença. Então, eu estou presente aqui agora. Eu não estou nem lá no que eu tenho que fazer e nem no que eu esqueci de fazer. Eu estou aqui. Então, quando eu me coloco aqui e a respiração faz isso, qual a prática, então? Presta atenção na sua respiração. Ao você se conectar com isso, você começa a despotencializar esse processo. E aí, acalma. Então, eu acho que para começar seria isso uma prática. É bom a gente entender o porquê fazer as coisas. Isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é eu sentar, fechar o olho e prestar atenção na respiração. Outra coisa é eu saber por que eu estou fazendo isso. E como isso está agindo dentro de mim, né? Então, eu acho importante as pessoas saberem. É por isso que a gente, então, foca na respiração. E vem para aqui, agora. O que eu estou fazendo aqui? Estou segurando isso? O que é a textura disso? Qual é a temperatura? Como é que eu me sinto aqui? Então eu venho para o corpo. O corpo é capaz de ficar no presente, a mente não. A mente foi estruturada para viajar no tempo. Então ela vai para o futuro e viaja para o passado o tempo todo. Então é no corpo. Estar no presente é corpo. Para começar é isso. Excelente. Eu acho que você tocou nesse ponto muito importante. Se a gente não compreende, vou ficar respirando, prestando atenção na respiração, coisa chata. E aí você começa a entender, né, essa explicação básica, mas muito clara que você trouxe, você fala, poxa, peraí, se essa rede neural toda hora fica me puxando, deixa eu respirar, despotencializar isso para estar aqui. Outra coisa, Ellen, muito, muito interessante que você trouxe pra gente, porque quando a gente nasce, né, o bebê nasce ali, ele nasce como um ser puro. E é dado a ele um nome, é dado a ele uma religião, uma nacionalidade, né? Isso tudo é dado de fora para a criança.
E quando a gente cresce, parece que a gente esquece aquilo que a gente realmente é e se apega ao que nos foi dado. Né? Eu sou essa profissão, eu sou esse nome. A gente briga, né, por raça, por religião. Nem é seu isso. Né? Isso é temporário, isso é algo que te foi dado de fora. E isso tem tudo a ver com a estrutura que você falou, né? Com o nosso ego, com essa persona que a gente cria. E agora, já entrando um pouco na parte dessa estruturação, desse ego com os relacionamentos, eu queria que você falasse um pouquinho da influência que tem a relação com o nosso pai, com a nossa mãe, porque a criancinha vai ali nascendo observando os comportamentos, aquilo que ela ouve sobre ela, né? E depois, para me relacionar com outro alguém, como é que eu me relaciono com essa coisa de a partir da minha estrutura que foi criada ou a partir do meu ser? E como eu posso ter relações mais saudáveis, né, a partir disso? Não sei se ficou confuso. Então, não, é assim, na verdade, na realidade, a gente nunca se relaciona com ninguém. Na Sempre com a gente. verdade, a gente se relaciona sempre com uma projeção da gente. Porque a gente projeta sempre no outro aquilo que a gente é. E como é que acontece isso? Né? Será que é assim mesmo? Como é que pode, né? Como é que pode isso? Na realidade, a gente nasce dentro de um sistema, que é esse grupo, que é essa cultura familiar. E esse sistema, ele já traz intrínseco nele as histórias, as memórias, os traumas, as vivências, as experiências, o aprendizado, as dores. Então, quando a gente entra nesse sistema, a gente já traz também, por meio dos mecanismos epigenéticos, e aí o que que é isso? Para quem está aqui assistindo e não sabe, é assim, você tem um pé de goiaba, né? Você tem dois pés de goiaba. Só que um pé de goiaba, a semente do pé de goiaba traz toda a informação da goiaba, né? Aquela sementinha ali tem um potencial de informações ali, que determina tudo geneticamente. Só que se você colocar uma semente em Salvador e uma no Japão, lá em Tóquio, elas vão crescer completamente diferente, porque elas estão submetidas ao ambiente, às circunstâncias, né? E três condições são básicas, que é o solo, a direção do sol e o vento. Se ela está muito bem enraizada, ela vai crescer muito mais forte, maior, mais alta. Se ela não está enraizada, dificilmente ela vai conseguir se estruturar, se manter reta, firme, estável, equilibrada. Porque o nosso equilíbrio, a nossa força está nas nossas raízes, né? Pai e mãe. Sistema. É, tudo que veio antes, raízes, profundidade. É aí que está a nossa segurança, é o que nos sustenta, nos segura. Mas essas informações, elas já vêm. Então, a gente, como uma semente de goiabeira, a gente traz já no nosso DNA todos esses mecanismos. E, fora isso, a gente já tem um período intrauterino, dentro da barriga da nossa mãe, onde a gente já está estruturando essa história. Depois a gente passa pela transição, que é o parto, e depois a gente começa a acumular experiências. Quando eu começo a entender que eu existo, que é quando nasce o ego, se eu existo, você existe. E quem é esse você? É a nossa mãe ou cuidador. Não precisa ser sua mãe. Pode ser, não precisa ser a mulher, mãe, mulher. Qualquer que seja o cuidador referência. Então, quando eu me entendo como Ellen, como eu, se eu existo, você existe. E se eu sofro, é porque você me magoa. Esse é o primeiro outro. Esse é o primeiro objeto externo. Então, a mãe toma esse lugar de objeto externo. Por isso que todos nós temos muitas questões com a mãe.
Porque ela não é a mãe, ela é o objeto externo que simboliza absolutamente tudo que nos faz sofrer. E vida fora, o que a gente vai fazendo? Projetando esse primeiro modelo de relação. Então, esse primeiro modelo de relação, ele configura uma imagem, um sistema que vai nos fazer entender o que é uma relação, como funciona. Depois disso, a gente vai modelando essa primeira relação no nosso sistema familiar. Então, vai depender das circunstâncias. Dependendo de como é isso, a gente vai modificando, mas não mudando completamente. E depois, quando eu fico grande, quando eu fico adulto, como é que faz? Se eu vivo no piloto automático, que é a rede de modo padrão, que eu falei anterior, o que é modo padrão? Piloto automático. Se eu estou nesse piloto automático, vivendo automaticamente, sem estar consciente do que eu estou fazendo, eu vou simplesmente replicando essas relações, o modelo relacional que eu aprendi lá na primeira infância. Por isso que a gente fala que a gente casa com os nossos pais, que a gente não se relaciona com ninguém. A gente se relaciona sempre com a gente, porque esse primeiro relacionamento, que é esse objeto externo, é uma projeção de mim. E aí a gente vai só replicando isso aí vida fora, se não amadurece, se não busca o autoconhecimento, né? Incrível, perfeito. É legal que você vai trazendo assim, né, de uma forma tão objetiva, vai linkando tudo, muito legal, muito legal. Então, autoconhecimento, Ellen, seria a gente ir além dessa estrutura, né? Ir além dessa persona que a gente criou e buscar algo a mais. Seria isso? Seria a busca do ser, da essência, daquilo que você. Como é que você define isso, assim, para a gente entender um pouco Então, melhor? isso é algo super delicado da gente falar, né? Porque não dá para definir, mas a gente Uhum, vai conversar sobre. uhum. Vamos supor, eu estou aqui e aí de repente eu vou andar de bicicleta, caio de bicicleta, bato com a cabeça no meio-fio e esqueço quem eu sou. E aí, eu deixei de existir? Não. Será que eu deixei de existir? Não. Então, quem é que está existindo? Se eu não estou existindo, quem é que está existindo? Então, quando a gente fala autoconhecimento, é esse questionamento. Quem eu realmente sou? Se eu me esquecer hoje do meu nome, eu deixei de existir? E quando eu durmo, para onde foi o meu problema? Aonde está a minha dor? Que eu só lembro dela quando eu acordo. Quem é que sofre? Quem é esse dentro de mim que sofre? Quem é esse dentro de mim que sofre dependendo do ambiente? Se eu estou num ambiente, num bar, com os amigos, com um grupo de amigos, eu tô vivo, eu penso de um jeito. Se eu estou, de repente, num outro lugar, eu penso de outro jeito. Como é que funciona isso? Então, quando a gente fala em autoconhecimento, é a gente começar a compreender os processos que acontecem dentro da gente que conduzem para que a gente viva dessa ou daquela forma. Então, é Uhum. esse primeiro questionamento. Auto, quem é que eu vou conhecer? Quem é essa personalidade que eu vou começar a desvendar? Por que eu me comporto assim? Será que tem um tipo psicológico que me caracteriza? Aí, quando você dá de cara, por exemplo, com alguém falando assim: olha, tem um tipo psicológico que é assim, 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 assim. Ele sente isso, 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 isso. Ele é mais mental, ele é mais emocional, ele é mais instintivo. Aí você fala: essa pessoa me conhece. Deve ser mágica. Não, não é mágica. Nós somos muito, ao mesmo tempo que nós somos extremamente subjetivos e cada um é um universo, a gente é muito igual. Então, é esse tipo de conhecimento, é ter acesso a isso. E a psicologia, por muito tempo, ficou muito fechada, muito misteriosa, muito distante das pessoas. E agora a necessidade desse conhecimento, desse autoconhecimento, extrapolou o limite. As pessoas estão sofrendo.
não estão sabendo lidar com o silêncio, não estão sabendo lidar com a solitude ou a solidão, dependendo, não estão sabendo lidar consigo mesmos, não estão sabendo respirar, não estão sabendo se alimentar, não estão sabendo sobre domínio próprio, sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto. Então, chegou o momento de começar, essa informação começar a se ampliar um pouco mais. As pessoas precisam começar a ter acesso a tudo isso. A educação precisa lançar mão um pouco da psicologia, né? Aplicada ao dia a dia. Não a psicologia de universidade, da teoria, mas a psicologia na prática, no dia a dia. Como é que isso funciona para mim? Como é que isso funciona para mim agora? O que eu posso fazer agora em relação a isso, né? Então, eu acho que basicamente, Lígia, é a gente conduzir as coisas e entender que sempre há o que fazer. Sempre há o que fazer. A questão é a gente ter acesso a essas informações que são importantes, relevantes, né? É exatamente isso. Estou encantada. E essa coisa de, acho que autoconhecimento, né, é bem isso de por que eu me comporto assim? Gente, por que eu repito esse padrão? Por que eu penso dessa forma? Por que eu tenho esses pensamentos que me criticam? Por que toda vez é sempre esse mesmo ciclo, né? E a primeira coisa é tomar consciência. Tomando consciência, buscando uma ajuda, escrevendo. Isso também é ter mais clareza, tomar consciência faz muito parte desse início, né? Para a gente depois começar a parar de projetar tanto no outro. Ah, porque você me É, abandona, você me faz sofrer, o seu comportamento me irrita. Quando a gente se conhece, você para de apontar tantos dedos, você fala, peraí, eu que me sinto incomodada com o seu comportamento. Não é você que me irrita. Eu me sinto irritada da forma que você é. Por quê? O que isso está querendo me mostrar? Agora vamos falar um pouquinho assim dessa coisa de como é que a gente pode usar as nossas relações, pai, mãe, filho, namorado, marido, como é que a gente pode usar isso para o nosso processo de autoconhecimento? Como é que é isso que a gente fala, né? então, Que é ninguém muito faz nada interessante. para você que É. sente. É muito interessante, porque quase todo mundo, eu diria todo mundo, tá? Que vem, que entra por esse caminho de autoconhecimento, de terapia, ou de ser terapeuta, ou da psicologia, enfim. A gente vem querendo salvar o mundo, curar o mundo, porque as pessoas estão precisando, porque tá todo mundo maluco, né? E a gente é muito bom, a gente é muito legal, a gente é Aham. muito esperto, então a gente vai salvar o mundo. A gente vai estudar muito e a gente vai ajudar as pessoas. Pergunta, você está aqui por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas. É verdade. E aí a gente vai passando, vai aprendendo, vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo e a gente entende que a única pessoa que precisa de ajuda somos nós. A única pessoa que precisa mudar é a gente e que a gente é maluco mesmo, tá? E as pessoas estão em ordem, é a gente que precisa de ajuda. Então a gente começa a olhar para fora com um pouco menos de crítica, de julgamento. Porque quando eu autorizo as pessoas a serem como elas são, e eu também paro de brigar com a realidade, porque uma coisa, Lígia, é você ter a sua verdade, cada um tem a sua. Até porque essa verdade ela já vem do seu sistema de crenças, valores, né? Já veio formatada. Nem sua é, mas a gente pensa que é, né? Então a gente tem a nossa verdade. Outra coisa é a realidade. Então, quando eu paro de brigar com essa realidade, minha mãe é assim, ela é assim, ela é assim, e eu não vou mudar. Então, quando eu autorizo as pessoas, a vida, o mundo, o universo a serem como são, e eu entro em um lugar dentro de mim de respeito, esse lugar que eu olho e paro de brigar com o que está fora de mim. Quando eu vou para esse lugar, eu também estou me autorizando a ser como eu sou. Então eu permito que o que está fora de mim seja exatamente como é, e eu também estou me autorizando. Então quando eu coloco esse respeito, quando eu concedo esse respeito,
eu também estou me respeitando, porque eu estou reconhecendo, tá. Então, existe uma diferença aqui. E não há problema nisso. Porque você não precisa se. Eu não quero te violentar, te modelando conforme eu penso. Mas eu também não preciso modelar a minha forma de ser para caber em você. Porque se essa relação não me cabe, ela não é para mim. Se essa relação não cabe quem eu sou, então ela não é para mim. Ela é para uma outra pessoa que tem esse formato, que tem esse molde. Então é esse respeito que vai estabelecer relações saudáveis. O que é uma relação saudável? É uma relação que tem um equilíbrio de troca bom, justo, honesto. A gente dá e recebe do mesmo tanto, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. A Helenice colocou aqui, né? Gente do céu, meus relacionamentos se repetem desde a adolescência. Abandono, rejeições. Quero mudar. Isso é um padrão bem típico da mulher, né? Mais essa coisa do me sentir abandonada. E no fundo, abandonada por quem? Como assim, né? Vamos falar um pouquinho disso? Dessa coisa Vamos. do sentimento de rejeição e de abandono, Uhum, dessa coisa de inadequação, né? Isso, eu já vivenciei muito isso na prática. Eu acho que isso é muito mais sim. comum do que a gente imagina. E é uma dor, né? Você sente aquela dor de, meu Deus, repetir de novo. Eu atraí de novo um relacionamento assim e senti essa dor. Como é que a gente faz para Sim. parar isso? Para parar de repetir esses erros? Então, primeiro a gente precisa entender esse processo. Porque não é que eu paro de repetir, eu paro de me colocar nesse lugar. A relação pode até estar ali, eu é que não estou mais nesse lugar. Então, o ideal é que a gente compreenda. Eu me preocupo um pouco, sabe, Lígia, quando a gente fala assim, eu atraí, eu atraí. E aí, eu me sinto um pouco culpada, sabe? Uhum, Quando eu faço alguma coisa que falo, gente, eu atraí essa merda pra mim. Não. uhum, Além de estar acontecendo isso comigo, a culpa é minha ainda. Aí eu me preocupo um pouco com isso, porque eu acho que às vezes a gente é um pouco cruel. uhum, Então, eu prefiro pensar o seguinte: é, a gente, olha só, quando eu nasci, saí da barriga, corta o cordão. Eu estava num lugar onde a vida respirava para mim, comia para mim, fazia cocô para mim, fazia xixi para mim, engolia para mim. E agora cortou o cordão. Eu estou num lugar diferente, temperatura diferente, e agora eu preciso respirar, eu não sei. Eu preciso fazer xixi, eu não sei. Eu preciso soltar gases, eu não sei. Dói, aquilo dói. Então, eu me sinto abandonada. E o pior é que a maioria dos terapeutas não tem uma formação adequada, não tem uma formação consistente. Então, vai fazer o quê? Tratar de criança ferida. E eu falo isso sempre. Você nasceu, cortou o cordão? É a primeira ferida. Ninguém te feriu. Entendi isso. Ninguém te abandonou. uhum. Isso, sabe, Lígia, é da pessoa que, vamos supor, abandonou sim. Eu nasci e me levaram para o orfanato. Sim, mas quem não foi para o orfanato tem a mesma ferida. Eu não estou falando que é a mesma dor, não, tá? Uhum, Não é a mesma dor. É uma uhum, sensação que a gente traz de separação. E isso é intrínseco, porque é o processo humano. É essa separação que estabelece na gente a necessidade. Qual necessidade? Que move a gente pela vida. Então, eu tenho primeiro uma necessidade daquilo que é segurança fisiológica. Eu tenho que comer, beber água, tenho que dormir num lugar quentinho. Tenho isso, aí eu vou para uma outra necessidade, que eu quero ser amada, eu quero ser vista. Depois, que ninguém que está com fome está preocupado com relacionamento. Ninguém tá. Não quer namorar, quer comer, né? Ninguém que está com dor de dente quer transar.
Não, a pessoa quer um dentista, uma anestesia, um remédio, qualquer coisa. Uhum. Então, a necessidade é que nos move, essa escala de necessidades que vai. E isso começa pela falta. Então, é a falta que nos move, ela é necessária. Essa sensação de que eu preciso ir adiante, que eu preciso fazer acontecer, construir, criar, ela que move. Aí eu preciso de dinheiro, consigo dinheiro, não tá bom, eu quero mais dinheiro. Aí quando eu tenho mais dinheiro, eu não tá bom, falta relação. Quando eu tenho relação também não tá bom. Aí eu vou para o autoconhecimento. Quem é que vem para o autoconhecimento? Quem já tem comida, água, lugar de dormir, já se relacionou de alguma forma, ou se decepcionou ou não, tudo bem, mas já experimentou e entendeu que isso não é suficiente. Perfeito. Então a pessoa chega no autoconhecimento, por quê? Porque ela já supriu as outras necessidades. Quando você é adolescente, você não quer autoconhecimento, você quer rock, você quer boate, você quer dançar, você quer. Aí você chega em um lugar que você fala, não, isso aí já não me interessa mais, eu já conheço. Então eu vou para um outro lugar. Aí a gente chega aqui. Então eu só venho para mim quando eu cansei de lá fora. Ou quando aquilo lá já não me. Aí eu volto. Esse é o retorno. Esse retorno é o que, por exemplo, o Jung fala da autorrealização, esse caminho de autorrealização. E aí, quando eu chego dentro de mim, eu descubro que já estava tudo aqui dentro, não precisava buscar nada lá fora. Então, esse caminho de retorno é o caminho do autoconhecimento. É quando eu volto para esse lugar dentro de mim que traz toda a potência que eu sou. E aí, quando eu chego aqui, eu descubro que nada daquilo que eu estava procurando não era só a, não era só aquele curso de autoconhecimento, aquilo já está dentro de mim também. Não era só ser amada, isso já está dentro de mim. Então eu já trazia tudo isso, mas a gente precisa passar pelo processo. Incrível. Tá me vendo duas coisas assim. Primeiro, eu queria, para a gente aproveitar um pouco ainda essa coisa da infância, pai e mãe, para depois a gente ir para relacionamento amoroso. A gente vê muito, né, Ellen, essa mesma lamentação que a gente fala, ai, mas a minha vida foi muito difícil, o meu pai me abandonou, a minha mãe me batia e o meu pai fazia isso. Eu vejo muito esse ciclo repetitivo nas pessoas, sempre na mesma lamentação, né? Isso já aconteceu muito comigo, eu saí um pouco disso, né? Fui tomando consciência, mas vejo que isso, a maioria ainda é muito frequente. A gente não consegue sair lá do passado. Né? A gente está sempre olhando para trás e se lamentando, numa posição mais de vítima, justificando o que você sente. E isso acontece até em terapia. Né? A gente fica muito tempo falando do passado, mas me conta, e aí meu pai me bateu, e aconteceu isso, e a gente não sai do lugar, né? E eu lembro que eu estava conversando com a Lívia, que está assistindo, a gente estava caminhando um dia, e ela me trouxe uma visão que você tinha falado no curso, que eu achei super interessante. Você falou, não adianta ficar falando disso, né? A gente tem que olhar para frente. Vamos falar um pouquinho, né? Como é que a gente Vamos. sai dessa coisa? Como é que a gente para de olhar ali para trás, parar de remoer e entender que foi o que tinha que acontecer? Como é que é esse processo? Então, a gente não sai. Sabe obra? Quem está aqui assistindo, você já fez obra em casa? Já, Já já. fez? Então, como é que é a obra? A obra acaba? Ela nunca acaba. A gente que acaba com a obra, né? Um dia você chega e fala, ó, já tem uma semana que vocês estão aqui, não acaba. Então hoje meio-dia acaba. Aí o cara fala, não, não dá tempo não. Você fala, dá tempo sim, meio-dia eu tô aqui com balde, a vassoura e vai acabar a obra. Aí você entra e vai lavando e vai dando faxina, vai limpando e a obra não acaba, é você que acaba com a obra. E o que acontece com essa história? Ela não é passado, ela é presente. Por quê? É uma narrativa. É uma narrativa que a gente constrói pela vida e que a gente estrutura essa narrativa como se fosse um filme. E você é o personagem desse filme. Só que quando a gente volta lá no começo da live que eu falei, tô de bicicleta, bati a cabeça, esqueci quem é o personagem. E aí? Como é que fica essa história? Se você se esquecer desse script, como é que fica isso? Aonde fica esse sofrimento se você hoje
perder parte da memória. Como é que fica isso? Então, a narrativa que a gente constrói da nossa vida, ela é determinante para aquilo que a gente vai, para o rumo que a gente vai tomar, para o alvo que a gente vai alcançar, para o nosso objetivo. Se eu hoje construir um objetivo de ser, por exemplo, diplomata, eu preciso criar uma narrativa que vai me levar para aquele lugar. Eu preciso ter uma história de superação que vai me levar a estudar o que eu preciso estudar, a fazer o que eu tenho que fazer para me conduzir àquele lugar. Então, a nossa vida ela é estruturada em cima de histórias. Porque a nossa memória, ela é um arquivo que cada vez que a gente vai buscar e traz, vem de um jeito. Ela não é fiel ao fato. Tanto que a gente pode estar experimentando essa live. Semana que vem eu conto uma coisa, como foi, e você conta outra. E cada um de nós vai contar uma coisa. Porque a nossa experiência, ela está relacionada a como eu interpreto essa experiência. Então, editar essa narrativa, esse filme que eu construí da minha vida é fundamental. Porque todo dia de manhã você acorda e você aperta o play da mesma história. E se eu mudar? E se eu mudar? E se eu mudar esse personagem? A gente já entendeu que eu não sou quem eu penso. Que esse eu é uma estrutura psicológica que começou com 2 anos e acabou com 16 e daí para frente se manteve, né? E se eu mudar essa narrativa? O que pode acontecer? Se eu editar, porque, por exemplo, Lacan, que foi aquele psicanalista, ele dizia uma coisa, o terapeuta ele não muda a história, mas ele muda a pontuação. Então ele muda o sentido daquela frase. E às vezes a pontuação determina o sentido, muda muito, né? Então a pergunta que eu faço, o desafio que eu faço aqui para as pessoas que estão assistindo é: que tal editar algumas partes? Experimenta fazer isso. Muda a história que você construiu a respeito de você mesmo. Quem é você? Eu sou aquela que sofreu, foi abandonada, foi traída, foi magoada, ou eu sou aquela que superou uma traição, superou um abandono. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do banco? Você é a que foi traído ou a que superou a traição? É opcional. Porque é como eu conto a história, primeiro para mim e depois para o outro. Perfeito. Né? Então, eu acho que em relação a essa visão de quem eu sou, o importante é a gente editar essa narrativa, esse script que a gente conta, porque ele é determinante para o seu sucesso, para a sua felicidade, para o seu posicionamento fora de você, né? Porque você encontra um lugar dentro de você. E aí você só se projeta. Então, o meu lugar na vida, no mundo, no sucesso, no trabalho, na relação, está relacionado aonde eu estou morando, que casa emocional eu construí para viver. A casa emocional, ela está relacionada a essa história. Qual é o endereço? Onde que é essa casa emocional? Qual é a casa emocional que você mora? É uma casa de depressão, que já tem um cenário obscuro, estranho, ou é uma casa emocional de sucesso, de conquista, de superação, de saúde, de bem-estar, de alegria, de música, de dança, de arte, de conhecimento? Que casa? Porque isso não depende de Covid, concorda? Que eu posso estar aqui dançando, posso estar aqui sentada em silêncio, cuidando de mim, posso estar aqui bebendo uma água fresca, eu posso estar aqui curtindo o momento. Isso não depende. Depende de quê? De uma escolha. Como eu quero viver essa vida? Como eu quero passar por aqui? Né? Então, eu acho, na minha visão é isso. É assim que eu vivo. Exato, né? Tudo é essa percepção. Eu trago um exemplo rápido assim de uma paciente ontem falando.
Ah, Elija, porque tudo na minha vida eu não consigo terminar nada que eu começo. Aí começou, né? Ah, porque eu sou geminiana, porque eu tenho signo, eu sou sanguínea, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aí, né, justificando e para falar por que que ela não consegue terminar. Aí eu falei, bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos mudar a percepção. Antes da gente colocar esse foco de que você não consegue fazer nada, você experimenta. Você é uma pessoa que gosta de experimentar outras coisas antes de mergulhar de cabeça. Talvez você não tenha terminado algumas coisas porque não fez sentido para você. Você é uma pessoa profunda. Você gosta de conhecer e, né, de entender aquilo antes de mergulhar. Falei, vamos mudar, né? É simplesmente mudar a percepção. Ela não vai deixar de ser geminiana, ela não vai deixar de ser desse jeito. Mas quando ela começa a olhar e fala, não, realmente, eu gosto de experimentar, né? Já empoderou mais. Aquilo já traz Sim. uma outra força. Ela sai dessa, como se fosse vítima da vida. Ai, o meu jeito é Uhum, assim, não tem o que eu faço. Talvez o jeito a gente não mude, mas a forma como eu pego esse jeito e potencializo e uso isso na uhum. sua máxima potência faz toda a diferença. E uma coisa que eu acho importante é a pessoa se questionar assim: quando você deixa de terminar, você está esperando quem vir terminar? Aí busca, busca qual ponto na sua vida que as pessoas terminavam para você as coisas. Uhum. Ou que você usava essa estratégia para ser amado. Como é que funcionou isso? E aí a gente vai ajudando a pessoa a entender esse processo, né? Porque muitas vezes também, Lígia, a pessoa tem alguma outra limitação, por exemplo, lida com uma ansiedade ou lida com alguma outra história que precisa ser ajustada, né? Às vezes é um desafio mesmo a gente lidar com alguma limitação física ou alguma limitação cognitiva, mas enfim, se é o jeito de funcionar, vamos encontrar a melhor forma de lidar com isso, Uhum. né? Como é que eu faço, por exemplo, eu sou extremamente distraída. Tudo aqui, tudo aqui precisa estar na ordem. A lixa de unha fica no mesmo lugar, o meu fone fica no mesmo lugar, o carregador está no mesmo lugar. Eu preciso de resolver na hora, porque se eu deixar para depois, aquilo eu esqueço, passa. Então, assim, a gente encontra ferramentas, e isso aí não é um padrão, a gente não é uma novela. A Uhum. psicologia não é uma novela. Essa é a maior luta para eu dou formação para terapeutas que já são profissionais, e essa é a maior luta, porque as pessoas querem uma, uma, Uma fórmula. uma fórmula e não tem. Essa fórmula não existe. Esse script terapêutico não existe. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa precisa ser compreendida como um ser único. O que funciona para ela pode não funcionar para o outro. Então a gente precisa encontrar qual é o melhor jeito, entender que a ansiedade eu vou aprender a lidar com ela. Como é que é a melhor forma para mim? O que eu gosto de fazer? E aí, Lígia, os tipos psicológicos ajudam muito, né? Uhum. A gente entender como é que funcionam os tipos, seja ele qual for. A gente tem, por exemplo, os tipos de Jung, a gente tem o Eneagrama, que eu sou apaixonada, faz parte da, da minha da estrutura, né, da IS, o Eneagrama. Então, assim, conhecer essas ferramentas de autoconhecimento ajuda muito, né? Eu entender como é que eu funciono, eu tô mais, o que me move é mais a minha inteligência mental, instintiva ou emocional. Qual é a força maior? Como é que eu equilibro esses três centros? Como eu penso, como eu ajo, como eu sinto? Como é que eu equilibro isso? Se eu sou um tipo emocional, como é que então eu me apoio nessa mente lógica? Eu, por exemplo, falando de mim, né? Sou muito emocional, muito, muito emocional. Então, como é que eu cresço? Quando eu me organizo. Então, Uhum. eu preciso ir lá na mente, buscar essa organização, ancorar essa organização, porque aí eu cresço, aí eu direciono essa emoção, ao invés de direcionar para dentro e ficar deprimida e triste, reclamando da vida, eu direciono para fora, para ajudar os outros, para construir. Então, isso é fundamental.
né? Eu acho que isso é importantíssimo. Você conhecer o seu tipo psicológico, como é que o seu ego age, como é que ele é organizado, né? Eu acho, para mim, isso daí é uma das ferramentas mais potentes. Então, para falar, eu acho que é meditação, eu acho que é respiração e eu acho que é tipo psicológico. Alimentação, óbvio, né? Eu sempre falo que daqui a um tempo o cliente vai chegar e o terapeuta vai falar: o que que você tomou de café da manhã? Porque é fundamental, né? Com certeza. Qual é a qualidade do combustível que você usa no seu carro? Qual é a qualidade do gás que você usa no seu fogão? Qual é a qualidade da energia que chega na tomada para a sua televisão? Se não for boa, vai queimar o aparelho. E o nosso cérebro é assim. O processamento das informações, que é como eu vejo a vida, como eu interpreto o mundo, está relacionado à qualidade da energia que eu dou para ele. Ele é uma máquina, é um órgão. Então, a quantidade de água que ele tem disponível e a qualidade da energia determinam o funcionamento. A psicologia comportamental vai dizer que 90% dos nossos problemas são falha de inteligência. Que é o quê? Uma falha de interpretação. Concordo. Corrigida com o quê? Com alimentação. Alimentação adequada, água, bom sono. Então, é um conjunto. A gente não pode pensar que a gente vai resolver tudo na terapia, nem tudo na academia, nem tudo na nutricionista. É um conjunto. Por isso que o autocuidado e o autoconhecimento, ele é estrutural para a nossa vida. Ele é o início de todas as boas relações, sejam sexuais, emocionais ou profissionais, enfim, ele é o começo de tudo. Perfeito, eu sempre falo isso, né? E é legal que você traz essa abordagem integral do ser mesmo, porque não tem como a gente falar de mente sem falar do corpo, sem falar do estilo de vida, sem falar das emoções, sem falar das crenças. O ser humano é complexo, são vários fatores, são várias coisinhas que a gente tem que estar sempre olhando e equilibrando isso, né? Vivendo uma vida. Sim, E como que você sabe se equilibrar, né? Quando você falou, meditação, quando você vai se conhecendo, você vai se entendendo, você vê o que ressoa com você. Aquilo que te deixa mais leve, que te traz paz, que te traz bem-estar, ou aquilo que te tira, né? Aquilo que está te desviando, te deixando mais desequilibrado. Um corpo mesmo, né? Nós somos como uma orquestra. E se um instrumento desafina, a orquestra inteira começa a desafinar. é E foi assim. exatamente isso. E assim, Lígia, a nossa psicologia, pensa, nossa psicologia, ela depende de um corpo, né? O nosso corpo sustenta a nossa psicologia. É o corpo que sustenta a psicologia. Então, a gente precisa entender que é no corpo que acontecem os processos. O desafio que eu quero deixar para todo mundo que está aqui assistindo é o seguinte: durante essa semana, hoje é sexta, né? Até sexta ou domingo que vem, façam 3 minutos de silêncio e foco na respiração. 3 minutos. Antes de levantar da cama ou em qualquer momento do dia. 3 minutos. E vai percebendo a diferença. Vai percebendo como é que você se sente antes e depois. Só isso. Não tenta fazer 4, faz 3. 3 minutos. E deixa. Só percebe como você se sente antes e depois. Sente a diferença. Exato. Tão simples, né? As pessoas. Ah, mas só isso. Simples. É isso, né? As ferramentas são simples. A alimentação boa é simples. O exercício que você tem que fazer também é simples. Por mais que a vida seja complexa, né? As soluções, quando você encontra, elas são simples. O negócio é que a gente acaba, não, mas eu não dou conta, porque se bota para caminhar, quer caminhar 1 hora, 5 dias na Uhum. semana. Aí não dá, não tem tempo. Mas se fizer, né, igual você falou, respiração, 3 minutinhos antes de acordar, e já traz atenção para o corpo. Então aí a gente já está Isso. fazendo vários exercícios juntos, né? Já está trabalhando Exatamente. autoconhecimento, acostumando com a respiração, sentindo mais essas emoções, consciência corporal.
Adorei E esse assim, desafio. hoje se fala muito na fuga para para felicidade. Não para felicidade, mas para distração. Então, aquela ilusão de que está tudo lindo e o mundo está acabando aí na pandemia, as pessoas estão aí se divertindo. Então, não é isso, não se trata disso. Mas a gente está numa situação que eu não posso mudar o ambiente. Posso? Não posso. Não posso mudar lá fora. Então, vamos arrumar uma forma um pouco mais funcional de passar por isso. Né? O que, que eu tenho nas mãos? De repente, busca músicas que você gostava na adolescência, lá no Spotify, faz uma playlist essa semana de boas músicas que você curtia, que você dançava, que você se divertia, que você ria. Faz uma playlist e vai trazendo de volta, buscando o quê? Quem sou eu? Quem era aquele de 15 anos? Quem era aquele de 18 anos? Que dançava, sei lá, na boate, no forró, no pagode, no samba, sei lá o quê. Traz aquilo, né? Resgata um pouquinho dessa informação e vai percebendo como é que isso move em você, como é que isso se modifica, o que que muda quando eu faço contato com isso. Eu acho que a vida pode ser mais bonita assim, mesmo no meio do caos. Ai, travou um pouquinho. É, Voltou. Travou um pouquinho, Ellen. o Pelo menos eu meu não ouvi. travou? Só o finalzinho. Sim. É, só o Então, finalzinho. Você falou, eu acho eu, que a vida eu pode. acredito, pode ser mais bonita, mesmo no meio do caos. Eu Uhum, acredito nisso. É a minha concordo. experiência, então eu E a preciso percepção, de acreditar. novo, que você falou, né? Uhum, É como eu vejo isso. A gente pode ver esse momento como, bom, toda crise também, né? Ela te impulsiona, ela faz você buscar uma saída, uma nova solução. Ela faz a gente acordar para uma outra realidade. A gente sai do uhum, automático quando o mundo sacode. É um momento da sim, gente se internalizar. Então, vamos usar isso para a melhor forma, para a gente se potencializar. Como a gente falou, eu posso olhar para minha história e perceber como atraída, ou eu posso olhar para minha história e falar, eu superei. Ali eu aprendi a ser sim, forte, e ali eu vi o sim, quanto eu era capaz, eu saí de um relacionamento abusivo. uhum. Então, vamos perceber isso que a gente está vivendo também como uma baita oportunidade de se encontrar, de focar na sua essência, de ser quem você é mesmo, né? A gente está sendo colocado em prova de todos os lados, de seu emprego, seu trabalho, as pessoas que você convive. Será que é isso que você busca? Você está bem? É, Você está feliz? eu acho que é a gente se autorizar a começar uma história diferente todo dia, mesmo que seja só um pouquinho. Né? Eu acho que essa autorização é fundamental. Eu posso fazer uma outra coisa com isso. Eu posso ver diferente. Ninguém define. Porque quando eu falei lá no início que eu não sou esse eu, essa personalidade, do mesmo jeito que eu não sou esse eu também não sou a minha história. Uhum. Tanto que eu não sou a minha história, quem está assistindo aqui faz uma experiência. Se você consegue observar a sua história e me contar, tem um outro lá naquela história, não tem? Você observou isso de alguma forma. Uhum. Você era o que observava aquilo, né? Aí vem a pergunta: qual dos dois que você quer levar adiante? O que observou ou o que guardou aquilo? Deixa passar. Você não é o que te aconteceu. Você não é a sua história. Você não é o seu corpo, né? Uma pessoa que perde um braço. E aí? Eu sou meu corpo? Se eu perdi o braço, a perna? Não. Então, quem eu sou? Eu acho que esse é o silêncio que é a resposta. Então, aonde está a resposta? No silêncio. Talvez não precise ter essa resposta. O silêncio já é a resposta. É ficar nesse lugar. É estar nesse lugar. É estar nesse lugar com quem você é estar com você, é esse estado de presença. Então, acho que é um experimento também, né? É uma relação, é um caso de amor, né? O que a gente é um caso de amor. A gente se apaixona, é uma forma de viver apaixonado, porque é sempre uma surpresa, é sempre uma novidade.
porque você nunca sabe. Exato. Então, esse silêncio, ele sempre tem algo novo todo dia. Esse silêncio, ele sempre é diferente todo dia. Porque quem você é, ele está em evolução. Então, quem você é, está evoluindo todo dia. Exatamente. Menos rótulos, né, Ellen? Menos rótulos. Eu sou assim, porque eu sou ansiosa, porque eu tenho tal coisa. Você é livre, você é um espírito, como você falou, em evolução. Você pode estar no momento apresentando uma ansiedade, apresentando, mas não veste aquela coisa como se você fosse uma doença, um sintoma, porque você é muito mais que isso. E quando a gente Uhum, começa a se identificar tanto com aquilo, a gente continua com aquilo, né? uhum, Se eu acho que eu sou ansiosa, a ansiedade vai continuar em mim. Mas a partir do uhum. momento que eu me distancio e falo, no momento eu tô com um pouco de ansiedade, eu tô apresentando ansiedade, sintomas ansiosos, você já teve essa distância, você já viu que você é muito mais do que o que você está tendo. Sim, e assim, eu acho importante, Lígia, antes da gente encerrar e tudo, Uhum. dizer para as pessoas que isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. É tão simples que é difícil. Assim como correr uma Mas, maratona. e, Correr uma acho, maratona é só correr uma é, maratona, mas para é. você correr. Mas assim, o que que acontece? Tudo é o primeiro passo. Uma coisa as pessoas precisam saber, não é não é complicado. O difícil é começar. O difícil é você se disponibilizar para você mesmo, para você mesma. É você se abrir para isso. Depois é uma delícia. É uma delícia. É verdade. É apreciar a jornada, né? Viver uma vida celebrando. Tá, isso está acontecendo comigo. O que que isso quer me dizer? O que que eu preciso aprender com isso? Vamos lá, né? Ter graça na vida, entender que a vida pode ser uma delícia e não uma lamentação, não um sofrimento. Pegar isso e ver como um desafio e não um obstáculo, mas sim uma etapa. Bom, essa etapa Sim. agora, vamos lá. O que que eu preciso aprender para passar por essa etapa, para expandir a minha consciência, a minha vida, evoluir como espírito, né, no amor incondicional, em ser melhor a cada dia e apreciar, viver cada momento da melhor forma possível. Ellen, foi uma Exatamente. delícia. Para a gente terminar, eu Bom, queria só né? que você falasse para a gente do seu curso. Né? Tem muita gente aí que está assistindo, que vai assistir depois e que tem interesse. É só para Uhum. terapeutas, você tem 2 cursos diferentes para terapeutas e para leigos. Fala um pouquinho para a gente como é que faz para a gente se inscrever, como é que funciona, É só para a gente assim, fechar. eu tenho uma formação para terapeutas, tá? Não é uma formação completa para pessoa que está vindo e quer se tornar terapeuta. É uma formação para quem já é terapeuta, que vai encontrar na IES, que é a abordagem integral sistêmica, que ela está fundamentada na teoria da psicologia integral, com as práticas da constelação sistêmica, com, enfim, outras práticas. Que ela é extremamente objetiva, eficiente, muito prática, muito dinâmica, e é uma formação de 4 dias, totalmente online, totalmente ao vivo, mas que fica gravada na plataforma. Essa é uma coisa. A gente tem esse final de semana, esse final de semana, e eu tenho uma imersão para quem quer passar por um processo terapêutico profundo, e eu não estou fazendo atendimento individual porque não dá tempo por causa Uhum. das formações. Então, por causa da demanda, o que que a gente fez? Criou uma imersão, que são 10 pessoas só, um grupo de 10 pessoas, um final de semana. E ali a gente, então, no grupo pequeno, cuida desse grupo. É muito interessante esse trabalho em grupo, é muito potente. E tá super legal. E depois da IES tem o Master, que aí já é para trabalhar com grupos, já tem todo o Enneagrama, já é uma estrutura um pouco mais aprofundada. Então a gente tem esse processo. A IES, que é o nosso carro-chefe, que é a abordagem integral sistêmica, o Master, que já traz os aprofundamentos, e tem a imersão para terapeuta ou não terapeuta que querem um processo terapêutico profundo para autoconhecimento, né? Para resolver as próprias questões. Hoje o Perfeito. que a gente tem é basicamente isso. Que lindo, maravilha. Eu quero com certeza conhecer, mergulhar aí. E como eles me falaram, né, a Lívia e o Fred
me contaram que realmente você consegue simplificar ali muito esse É, processo, que às vezes a gente fica na história e falando, e vamos trazer ele para o campo, né? Vamos simplificar isso e ter essa consciência, tomada de consciência também muito mais é, objetiva, eu acho mais. assim, Lígia, o que que eu faço? A Lívia entrou, tô confundindo com o nome da Ah, Lívia. O que que eu gosto de fazer? Por isso que eu gosto de me expor, de fazer live, de fazer aula gratuita, porque eu acho que hoje em dia todos os investimentos que a gente faz, eles são importantes, né? Qualquer que seja. Uma camiseta que você comprou por R$ 10, ela é muito cara se você não usa. uhum, E a outra que você pagou 100, ela é baratíssima porque você usa todo dia. Então eu penso o seguinte, a pessoa que está fazendo contato comigo, com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de falar, com a forma como a gente expõe o conteúdo, como a gente aborda, como a gente trata a pessoa, como a visão de mundo, visão de homem, né? Quem é o homem que a gente cuida enquanto terapeuta, enquanto profissional da ajuda. Então eu gosto de fazer isso porque a pessoa que investe, ela já sabe o que é, ela já sabe o que ela quer, ela já conhece mais ou menos de referência, de ouvir falar. Então eu gosto de fazer isso porque a pessoa que chega já chega sabendo e conhecendo mais ou menos o que ela vai ter, né? Então essa que é a oportunidade. Eu gosto de estar aqui, estar falando, estar me expondo para a pessoa ter contato, para quando ela comprar e fizer o investimento, ela já conhece mais ou menos. Então ela sabe o que. E eu acho que o investimento hoje ele é importante, né? uhum. Hoje você ter uma técnica terapêutica, quantos cursos a gente faz que a gente não usa nada? E não me interessa isso, porque o meu sucesso é a minha técnica sendo aplicada com resultado. Esse que é o Uhum. meu sucesso. Então, o objetivo é que as pessoas vão fazer a formação e saiam de lá encantadas que usem e usem e usem, tenham resultado. Esse é o meu sucesso, porque aí vai mais gente, né? Claro. E assim a gente consegue, né, formar essa corrente assim de pessoas que estão melhor consigo mesmas, a sociedade vai mudando dessa forma. Se eu me Exato. conheço, se eu estou melhor comigo, paro de projetar em você, eu paro de competir contigo, eu, É, né, trato meus filhos melhor, trato as pessoas da minha volta melhor, e assim a gente começa a mudar uma sociedade, que só muda a partir do indivíduo, né? sim, e uma coisa, Lígia, que eu acho super importante a gente falar é o seguinte, deve ter muito terapeuta aqui assistindo, né? Eu acho fundamental a gente entender que a gente está passando por um processo mundial, planetário, de dor, né? De muita insegurança, de medo, de lidar com a morte, com medo, com a doença, com a limitação do ser humano. Não se sabe ainda as consequências psicológicas disso para frente. Muitas pesquisas estão em andamento, nenhum resultado ainda, é muito novo. Então, na área da psicologia, estão pesquisando essas crianças de 5, 3, 7 anos que estão em casa. O nível de violência doméstica explodiu, violência sexual, abuso sexual explodiu, Suicídio. suicídio, uso de drogas, álcool, jogo, Uhum. desemprego aumentou. Como é que isso tudo vai se resolver? A área terapêutica da psicologia tem uma demanda imensa e uma projeção de aumento cada vez maior. Como que os profissionais estão se estruturando, se preparando? Como que está acontecendo isso? Porque se hoje o profissional da ajuda acha, não, porque não tem cliente. Tem, nunca teve tanto e a projeção é de ter cada vez mais, porque essa área que a gente atua é a área que mais está crescendo. O que que você está fazendo hoje para se preparar? Como é que você está se organizando para essa demanda que está chegando? Você tem segurança hoje do que você está fazendo, do seu atendimento? Você se garante fazer um atendimento ao vivo, por exemplo, online, ao vivo, com 80 pessoas te vendo? É isso que é o objetivo da IES, é te colocar nesse lugar, Uhum. né? Não é um lugar que você. É óbvio que a gente às vezes tem insegurança, está começando, né? Mas é uma ferramenta, uma técnica para você ir para esse lugar.
E com E pouco risco realmente também, né, Ellen? é. Porque também se você vai lidar com um ser humano e você não está muito preparado, você pode causar ali, né? Você pode E, levar, aumentar a dor daquela pessoa. Se você fica ali, não exatamente, sabe conduzir direito aquela dor, você pode fazer um exatamente. estrago danado. E por que que eu falo, Lígia, que o risco é pequeno? Porque a base teórica é muito forte. Uhum, Como eu falei aqui desde o começo. Por que isso? Por causa disso, disso, disso. Por que fechar? Por que respirar? Ah, então é zen? Então é alma, é espírito? uhum, Não, tem nada disso. Não é esotérico. uhum, Não é rezar. É por causa disso, 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 disso. Não acontece assim, seu filho lá, um aninho, não é? Então a gente tem a base teórica é muito estruturada. E uhum. não, então não tem nada que acontece, não é coincidência, não é sorte, não é nada. 100% das terapias, 100% vão ter acerto, 100% vão ter resultado. O que que é resultado em terapia? É o que o cliente quer? Não, é o que é possível, né? Uhum. Eu não posso acabar com o Covid, mas eu posso lidar bem com isso. Isso é o possível, é o real. É o adulto que olha para a situação e sabe lidar com isso. A criança é que quer mudar isso, porque eu quero que o mundo entre no meu jeito. O adulto não. Ele lida com a vida como ela é e com a realidade como ela é, né? Isso é resultado terapêutico. Exatamente. Um passinho de cada vez, né? São camadas e camadas aí de coisas que a gente vai indo. Cada vez você vai se sentindo mais conectado consigo, menos ansioso, mais feliz. Aprende a sair, né? Desse tormento aí, do caos mental. Você volta para o seu espaçozinho de paz, vai e volta. Mas só de você já aprender a voltar, só de você aprender que você tem esse lugarzinho de paz, de segurança interna, eu acho que isso aí já faz toda a diferença. E a vida vai continuar desafiando a gente, né? Somos seres humanos, estamos todos aí no mesmo oceano, que tem as Exatamente. suas ondulações, cada dia uma surpresa. A gente não tem como saber. A vida é insegura, né? A segurança É, está aqui, porque a vida é é, insegura e sempre vai ser. É uma é. realidade. Não adianta querer colocar grades na vida, se prender numa gaiola e falar, não, pronto, daqui nada me acontece. Porque às vezes Nada a gente faz mesmo, isso. né? É, Nada mesmo. Você não vai viver. Não vai acontecer nada. é. Ou nada mesmo, ou até a gaiola mesmo quebra a gaiola, É, acontece alguma coisa na gaiola. é. Ai, Ellen, gratidão por Bom, esse né? papo, foi uma delícia, eu amei, Eu né? também. Eu que te Cada vez agradeço a mais, oportunidade. mais encantada com a sua visão. E quando no começo eu perguntei, né, dos 2 anos sabáticos, porque eu entendo que isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Faz, Porque é faz. quando você realmente sai, você se afasta dessa nossa rotina, desse sistema, né, que acaba você não É, tendo tempo para refletir, para filosofar quem sou eu, o que é a é. vida, como melhoro. E quando você tira esses anos aí de, não, calma, eu quero me conhecer, eu quero me buscar. Eu acho isso incrível. Eu respeito muito assim as pessoas que fizeram isso. Tenho vontade. Passei algum tempo também, não sabático, mas algum tempo e eu vi que transformou a minha vida. Né? Parece ser 2, 3 anos quando você vê, você cresce 10, 20 anos, porque É bem você isso. tem uma visão ampla, diferente. É. E não é nem um crescimento, é uma expansão, É a expansão. né? É uma expansão. É bem E por bonito. isso traz essa outra visão, que não é só científica, que não é só de teoria, Uhum. de livro, Claro, mas é de quem vivencia, né? claro. Tem a teoria Por quê? também. Também porque para a gente ter uma visão que ninguém tem, você tem que ir para um lugar que ninguém vai. Uhum, É isso, né? perfeito. Muito, muito obrigada a todos Eu que que te ficaram aí com a agradeço. gente até agora. Um Uma beijo em todos. delícia. Se alguém Vamos ver quiser se a gente. perguntar, pode mandar no Se alguém tem direct, alguma pergunta, enfim. deixa eu confirmar Pode aqui. mandar que eu vou respondendo depois também, tá? Não tem problema não. Pode mandar para Perfeito, você, para mim, que a gente responde. perfeito. Então, tá aí a dica, né? O Edson colocou aqui também, para quem quiser fazer os cursos, tem o Isso. WhatsApp, ele colocou aqui. Fonte Ah, Integral ótimo. é o Instagram.
né? Isso. Soufonte.com.br para quem se interessar, conhecer mais. Esse curso tem uma periodicidade. Tem Acontece de tempos sim. em tempos. Sim, sim. Eu acho que agora, eu não tenho bem certeza A não, turma está mas fechada, como é que tá? eu acho que tinha algumas vagas ainda. Eu não sei se eram 3, 5, alguma coisa assim, tá? Tá. Eu acho que para a semana que vem. Não. E aí, quinta, sexta, Ah, sábado e para a domingo. semana que vem. Semana que vem. É amanhã eu tenho o último final de semana do Master. Quinta-feira que vem começa a formação em abordagem integral sistêmica e eu acho que tem 3 ou 5 vagas. Tem que ver com o Edson, não tenho bem certeza não, tá? Não sei se já Perfeito. fechou também, né? Mas até o final da tarde era isso. Tá ótimo. A Paty perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar super gravado aqui no Instagram do Med Integrativo. E é isso. Vou te convidar para fazer mais lives aí, outros temas, Pode porque, chamar. né, temos vários temas. Hoje a gente não conseguiu aprofundar tanto no relacionamento amoroso. Quem sabe a gente faz uma outra Vamos live só fazer. disso. Porque eu gostei quando você fala dos Vamos. pilares principais, achei aquilo super Isso. interessante. Isso aí. Nossa função é essa. Nossa função é informar, é levar o que a gente sabe, é levar o que a gente vive, é levar o que a gente executa, né? Então, eu acho que o profissional da ajuda que não se abre para isso, que não se abre para o humano, quem lida com o humano e que não considera humano, tem que mudar de ramo, né? Porque não entendeu ainda. É uma missão de vida, é o que a gente ama fazer, é o que a gente escolheu fazer. Então, que a gente faça bem feito. Exatamente. Beijo, Um gente. beijo. Obrigada. Delícia de Obrigada a papo. todos. Ótimo final de semana. Você Nos vemos também. nas próximas Beijo. lives. Tchau, tchau.